Pode tomar o seu assento, meu querido. Deus abençoe nosso ministério de louvor, essas canções tão belas, que transmitem uma mensagem tão profunda, poderosa para nós. Nós cumprimentamos a todos os corajosos e corajosas que se agasalharam bem e não deixaram que o frio os impedissem de estarem aqui conosco adorando ao Senhor. Receba os nossos mais sinceros cumprimentos, porque vir na igreja com o frio que está aí fora não é coisa para crente, é coisa para discípulo mesmo, fiel, para filho e para filha de Deus, que apesar de todas as adversidades, apesar do tempo frio, apesar de tantos problemas, nunca os impedirá de estarem na casa de Deus. Que bom que você veio, que bom que você está. Sabemos que outros também gostariam, né? Mas por força das restrições, não podem estar conosco, mas recebam também o nosso abraço, o nosso carinho especial, e certamente, da mesma forma que Deus falará conosco aqui no templo, Ele também falará contigo aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver. Amém? Amém. Que bom. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, e para isso eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 33, e no verso de número 11. 33 e 11 do livro de Êxodo. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Êxodo 33 e verso de número 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Quando nós olhamos para as páginas sagradas das Santas Escrituras, nós vemos Deus falando com muitas pessoas e das mais diferentes e diversas maneiras. Quando nós iniciamos ali em Gênesis, no capítulo 37, nós vemos Deus falando com José, neto de Abraão, filho de Isaque, irmão de Ruben, de Isacar, de Judá, de Zebulon, de Dan, de Azer, de Benjamim. José, o caçula de Jacó. Deus falava com esse menino através de sonhos. Sonhos. Na adolescência, Deus já falava com ele através de sonhos. Quem não lembra de dois
grandes sonhos de José, o sol, a lua, 11 estrelas se prostrando diante dele. Quem não lembra do sonho dos feixes ao seu entorno, todos se prostrando diante dele? Era um sonho profético daquilo que Deus haveria de cumprir lá na frente, na vida de José. Quando nós andamos um pouquinho mais aí na Bíblia, vamos ali já para Números, nós vemos Deus falando com Balaão. Balaão era um profeta e Balaque, um rei inimigo do povo de Deus, queria subornar a Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E ali em Números, a Bíblia começa a nos contar esse fato histórico, e ela começa a falar da importância de nós, povo de Deus, porque Deus começou a dizer para Balaão: Balaão, contra este povo, contra o meu povo, não vale encantamento, não vale maldição. O meu povo é um povo bendito, é um povo abençoado, é um povo que contra ele não vale maldição. E esse povo somos nós. Hoje somos nós, a igreja de Jesus. Somos um povo bendito, um povo abençoado, um povo que contra nós não vale macumba, encantamento, saravá e qualquer lixo desse mundo não pega em nós, porque cada um de nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Não fique com medo se fizer macumba na frente da tua casa. Não se preocupe, porque a maldição vira bênção na vida do crente. Nada pode tocar. Satanás só tocou na vida de Jó, porque o Todo-Poderoso permitiu. Caso contrário, não tem Satanás, não tem demônio, não tem legião, não tem capeta, não tem homem, mulher, nada e ninguém que toque num filho e numa filha de Deus sem a permissão do alto. Aleluia! Aleluia! E Balaão estava indo para amaldiçoar o povo de Deus. E de maneira sobrenatural, Deus abre a boca da mula de Balaão. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. E a mula começa a repreender o seu senhor, dizendo que não era para que ele fosse amaldiçoar a Israel. E naquele momento que Balaão viu a mula abrir a boca e repreendê-lo, Balaão caiu por terra, arrependido, pedindo a Deus por perdão. E Deus falou com ele através de uma mula, de uma jumenta, de um animal. Oh, meu querido, você que sempre vê dificuldade para fazer a obra do Senhor, pare com isso, meu querido. Se Deus usou uma mula, se Deus usou uma jumenta, por que Deus não vai usar a minha vida? Por que Deus não vai usar a sua vida? Uma pessoa perfeita, bonita, abençoada. Sabe, meu querido, pare de criar desculpa. Pare de deixar a obra de Deus em último lugar. A obra de Deus é para se fazer hoje, enquanto temos vida, saúde. Amanhã pode ser muito tarde.
Assim como Deus usou um animal, uma mula, uma jumenta, por que Deus não pode usar a minha ou a sua vida? Basta nos colocarmos nas suas mãos. Basta nos apresentarmos. Basta dizermos, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, usa-me a mim. E quando o profeta Isaías disse isso, a Bíblia diz que veio um anjo lá do céu e tocou em seus lábios. E o capacitou para fazer a obra de Deus. Quando nós andamos ali já para Samuel, 1 Samuel capítulo 1, nós vemos Deus falando com o menino Samuel. E o menino Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Samuel, um menino que ouviu a voz de Deus. Deus fala com as nossas crianças, meus queridos. Deus fala com os nossos filhos. Muitas vezes Deus até os usa para que nós acordemos da sonolência espiritual. Quando nós vamos um pouquinho aqui para frente, já no livro do profeta Ezequiel, nós vemos Deus falando com ele, diz o capítulo 1 de Ezequiel, que ele estava às margens do rio Quebar, e o Senhor lhe deu visões. E ele teve inúmeras visões. A visão do vale de ossos secos, a visão das águas purificadoras, onde ele andava, a água batia no tornozelo, no joelho, nos lombos, e depois ele foi envolvido por aquelas águas. Deus falava com ele em visões. Quando nós vamos já lá para o final da Bíblia, para o livro de Apocalipse, João, na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que Deus falava com ele em revelações. Olha que coisa tremenda. Deus falando em sonhos, Deus falando através de visões, Deus falando através de revelações. Quando nós vamos para 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vemos ali um rei temente a Deus, o rei Josafá. E a Bíblia diz que ele foi surpreendido com a notícia que 3 povos inimigos vinham contra Judá. E diz o texto que ele não sabia o que fazer, mas ele se prostrou, suplicou ao Senhor, disse a Deus: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Diz naquele momento que no meio da congregação, Deus levanta Jaaziel, um profeta de Deus, e ele se levanta no meio da congregação e diz para Josafá e para todo o povo: não temais, nem vos assusteis, porque esta peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o livramento do Senhor para convosco. Mas vocês vão fazer só uma coisa: vão louvar, vão cantar um hino, uma estrofe apenas. Lá na primeira fila do exército, não vai ter arma, não vai ter nada disso, só vai ter adorador. E vocês vão cantando assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Enquanto o povo cantava,
os inimigos se destruíam, se matavam uns aos outros. Sabe, meu querido, quando você vem para o culto, quando você vem cultuar a Deus, louve de coração, louve com a alma, aplauda, glorifique, pule, corra, vire cambalhota, faça o que quiser, mas adore com alegria, porque quando louvamos a Deus, Deus está trabalhando e dando livramento para nós lá fora. Enquanto eu louvo aqui, Deus peleja lá fora por mim. Enquanto eu adoro aqui, Deus está desbaratando os inimigos lá fora. Livramentos que eu e você nem ficamos sabendo, mas que Deus já deu ordem aos seus anjos, ao seu respeito, ao meu respeito, para nos guardar de todo mal. Como o pastor Renato disse aqui, o Salmo 121, ele guarda a nossa entrada e também guarda a nossa saída. Aleluia. Mas em que pese todas essas formas de Deus falar, em sonho, em revelação, em profecia, em visões, com Moisés, Deus falava face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Olhe que coisa tremenda, meu querido. Deus falava com Moisés boca a boca, olho no olho, nariz por nariz, tete a tete aí nos nossos dias. Proximidade, intimidade, estreiteza de relacionamento. E quando nós começamos a olhar para a vida de Moisés, nós temos muito a aprender e crescermos como homens, mulheres, de maneira que Deus se revele a cada um de nós, que Deus se revele na vida de cada um de nós, cada vez de uma maneira mais próxima, mais reveladora, mais íntima, mais pessoal. O que faz nós estarmos em pé e continuarmos servindo ao Senhor é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Quanto mais nós temos tempo para Deus, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus se revela a nós, mais Deus opera em nós, mais Deus faz maravilhas sobre nós, mas é preciso nos achegarmos e estarmos mais perto de Deus. Se eu perguntar aqui, quem gostaria de que Deus estivesse mais próximo de você? Todos nós queremos que Deus esteja mais presente na nossa vida. E com Moisés, nós conseguimos extrair alguns aprendizados que nos levam a ter um relacionamento tal com Deus, que quando você menos esperar, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Que quando você menos esperar,
Deus vai começar a falar com você em sonho, em visão, em profecia. Deus vai começar a se revelar a você de uma maneira mais real, mais viva, mais presente. É isso que eu preciso, é isso que eu desejo, é isso que eu dependo, que Deus se revele a mim, e eu possa continuar servindo, adorando, prestando culto e glorificando a Ele todos os dias da minha vida. E nós começamos a aprender aqui algumas lições com Moisés, que talvez expliquem ou justifiquem por que Deus falava com ele de uma maneira tão especial, por que Deus se revelava a ele de uma maneira tão profunda, tão íntima. Isso nós começamos a ver no capítulo de número 32, no verso 1. Se puder projetar para nós. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se ao povo Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha que interessante, Moisés havia guiado o povo de Deus, os hebreus, na libertação do Egito. Eram mais de 2 milhões de homens, mulheres e crianças que estavam sendo humilhados, açoitados por Faraó, estavam amassando barro, fazendo tijolos, construindo os impérios faraônicos, clamando a Deus por um libertador. Deus levanta Moisés, e através da vida de Moisés, o povo é liberto do Egito. Eles saem do Egito, e você conhece a história linda e maravilhosa, o Mar Vermelho, enfim. Quando eles passam o Mar Vermelho, Deus faz com que todo o exército egípcio naufragasse nas águas do Mar Vermelho. O povo estava liberto, livre. Moisés agora havia subido o Sinai. Moisés estava na presença de Deus para receber as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. E nesse interim, Moisés demorava a descer, e o povo, o qual Moisés havia tirado do Egito, agora chamava por Arão, seu irmão, e dizia: Arão, faze-nos deuses, para que o adoremos, porque quanto a este Moisés, olha a forma de tratamento dos hebreus para com o homem que Deus usou para os libertar. Quanto a este Moisés, quanto a este homem, nós não sabemos o que lhe sucedeu. O povo de Israel, os hebreus, era um povo ingrato. Era um povo que viu Deus operando sinais através da vida de Moisés. E agora, quando eles se referem a Moisés, eles se referem como um qualquer. Este Moisés, meu querido, abre um aspas aqui. Não seja ingrato com a sua liderança.
Não seja ingrato com o seu pastor. Não seja ingrato com a sua cobertura espiritual. Não despreze homens e mulheres que Deus usou para abençoar a sua vida, para trazer salvação, libertação. Não seja um ingrato, como foram os hebreus. Diz o texto, então, vamos para o verso 6. Diz o 6 que no dia seguinte, aquele povo madrugou, ofereceu holocaustos, ofertas ao bezerro de ouro que haviam feito, assentaram-se a comer, beber, a folgar. Diz o 7, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce. Olha o detalhe que Deus diz para Moisés, porque o teu povo, Deus nem fala mais que era o povo dele. Deus fala, olha Moisés, o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Depressa se desviaram, fizeram um bezerro, perante ele se inclinaram, sacrificaram, e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram você da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a esse povo, e é povo duro, rebelde. Olha agora o que Deus fala para Moisés. Agora, pois, deixa. Quem é Moisés? Para Deus pedir alguma coisa para que ele deixasse ou não Deus fazer. Quem é Moisés? Diante de um Deus todo-poderoso. Mas é que o nosso Deus, ele respeita a autoridade espiritual e a unção que ele derramou sobre a vida dos seus ungidos. Deus respeita a autoridade espiritual. E ele agora diz para Moisés, deixa-me que o meu furor se acenda, e eu os consuma, e faça de ti uma grande nação. Olhe, meu querido, o nosso Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus compassivo, ele é um Deus longânimo, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus rico em misericórdia. A Bíblia diz que a sua ira é tardia, porque ele é longânimo, ele é bondoso, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Mas chega um momento em que Deus, ele chega num determinado momento, como ele chegou aqui, e ele diz, Moisés, deixa eu consumir esse povo. E eu penso comigo aqui, meu querido, minha querida, se há milhões de anos atrás, a ira de Deus foi a tal ponto que ele determinou e decidiu destruir aquele povo. Eu pergunto aos senhores e às senhoras aqui presentes, como não deve estar o cálice da ira do Senhor nestes últimos dias que temos vivido aqui na terra. Se lá atrás o pecado do povo já havia motivado a Deus decidir destruí-los, como não está o coração de Deus nestes dias
deste mundo perverso, promíscuo, que prega que o pecado não é pecado, que blasfema de Deus, que despreza a Deus, como não está o cálice da ira do Senhor para essa geração. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O Senhor é soberano, é Deus. Tudo está sob o seu controle. O mar, o vento, a sua voz, tudo e todos lhe obedecem. Qual não será o fim desta geração, senhores? Qual não será o fim de milhões e milhões que profanam, blasfemam, repudiam ao Deus Todo-Poderoso? E naquele momento, diz o verso 11, olha que coisa linda, meus irmãos. Diz o verso 11, olhe, porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Moisés, ele tem uma atitude que acredito que nem Deus esperava, embora ele seja o Deus onisciente, o Todo-Poderoso. Mas Moisés, diz a Bíblia, que ele suplica, que ele ora, que ele intercede pelo povo e diz: Deus, o que dirão? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. E quando Moisés intercede, quando Moisés ora, suplica, a Bíblia diz que Deus volta-se da sua ira e ele poupa o povo de Israel em razão da súplica, da intercessão, da oração de Moisés. E aqui eu trago a primeira marca de um amigo de Deus, o amigo, a amiga de Deus, ele carrega com ela a marca da oração, a marca da intercessão, a marca da súplica. E eu pergunto aqui aos senhores e às senhoras, se Moisés, através da oração de Moisés, Deus teve misericórdia de mais de 2 milhões de hebreus. Por que Deus não pode, através da sua oração, salvar a sua casa, salvar a sua família, salvar os seus amigos, salvar aqueles que você os ama? Sabe, meu querido, muitos de nós estamos aqui hoje porque houve um Moisés que suplicou por nós. Houve um homem, houve uma mulher que chorou por nós. Muitos ou todos que estamos aqui somos fruto e resposta da oração de um Moisés. Nós somos fruto e resposta de alguém que entrou na brecha e suplicou, intercedeu
e apresentou a nossa vida diante de Deus. Aleluia! Se não fosse a oração de alguns por nós, talvez nem estaríamos hoje aqui, Heber. Por isso, meu querido, ore pelos teus, ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pelos seus amigos, ore, porque a sua oração faz com que o céu mude a vida dele, a vida dela, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Glória a Deus! Vamos avançar. Vamos para o verso 25 ainda do 32. Diz o texto que Moisés desceu lá do monte e ele viu o povo despido. Estavam num carnaval daqueles. Aquela bagunça. Cachaça, droga. Despidos. Vamos lá, me ajuda aí. E diz que Moisés chega lá e ele dá um grito no meio do povo e ele diz: quem é do Senhor, venha a mim. Diz a Bíblia que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A segunda marca de um amigo de Deus que eu e você precisamos ter, além da oração, precisamos ser homens e mulheres fiéis a Deus. Quem é do Senhor, separe-se. Quem é do Senhor, consagre-se. Quem é do Senhor, saia desse carnaval. Quem é do Senhor, se apresente. Quem é do Senhor, levante a mão. Quem é do Senhor, vem. Se revele. Saia do anonimato. Quem é do Senhor, se posicione. Porque não podemos ser do Senhor e ao mesmo tempo estarmos adorando a bezerros de ouro. Muitos destes dias querem ser do Senhor, mas querem continuar nas práticas pecaminosas. Muitos desta geração querem ser do Senhor, mas quer continuar enchendo a cara lá fora, adulterando, se prostituindo. Muitos querem ser do Senhor, mas não querem sair do meio dos adoradores dos bezerros de ouro. Sabe, meu querido, a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Se é um momento em que estamos vivendo, em que mais do que nunca precisamos rever o caminho que temos andado, é este momento em que Jesus anuncia que está voltando. Neste momento em que estamos vivendo, não é tempo mais de brincar com Deus. Pelo amor de Deus, meu querido, não brinque com Deus. Brinque comigo.
brinque com os amigos, mas com Deus não brinque. Deus requer de nós fidelidade. Tanto é verdade que em um dos mandamentos do Decálogo, ele diz: não adorarás a outros deuses, somente a mim te prostrarás e prestarás culto. Meu querido, o tempo em que estamos vivendo é um tempo de mostrarmos que somos de Deus. Não adianta vir no culto, mas pegar o carro escondido e ir no carnaval de Tibagi. É mais ou menos isso que o povo queria. Mas Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus requer de nós fidelidade, firmeza, compromisso. Ou você é, ou você não é. Não dá para ficar em cima do muro com Deus. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você é de Deus, ou você é dos bezerros de ouro desse mundo. Moisés nos ensina a sermos fiéis a Deus. Moisés nos ensina que precisamos tomar partido, tomar posição, se apresentar como um soldado, como filho de Deus, e dizer: não, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. É preciso se posicionar. A Bíblia continua, vamos ali para o 30, verso de número 30. Aconteceu no dia seguinte que Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, e eu agora subirei ao Senhor, farei propiciação por vosso pecado. Diz o texto que Moisés tornou ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Este livro que Moisés faz menção se chama o livro da vida. Tem muitos livros lá no céu. E um desses livros se chama o livro da vida. O que é o livro da vida? O livro da vida é um livro cujos nomes que lá são escritos são pessoas, homens, mulheres, que um dia entregaram a sua vida a Deus, a Jesus. E quando isto aconteceu, o milagre maior do novo nascimento, de uma nova criatura, da regeneração, quando este milagre aconteceu na minha, na sua vida, o meu nome, o seu nome, foi escrito no livro da vida. Aleluia, meu querido. Certa feita, os discípulos chegaram para Jesus, chegaram empolgados, animados, felizes, e falaram: olhe, Senhor, no teu nome, os demônios nos obedecem, os enfermos são curados. E eles estavam ali, cheios da graça, da unção, do poder. Mas Jesus lhes disse: olhe, antes de tudo, antes de vocês se alegrarem por os demônios estarem sendo expulsos, as doenças indo embora,
alegrem-se por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia! Sabe, meu querido, talvez o teu nome nunca irá aparecer em grandes construções, em placas, em revistas, em jornais. Não se preocupe com isso. O mais importante é ter o nome escrito lá no céu. Aleluia! E a terceira marca de um amigo, de uma amiga de Deus, é a marca do amor pelas almas. Moisés chega ao ponto de dizer: Senhor, perdoa o pecado do povo, senão risca-me do livro que tens escrito. Moisés, ele nos ensina que devemos amar quem está ao nosso lado, independente dos erros que cometeu, independente de ter pecado ou não. Não condene, não aponte o dedo. Nenhum de nós aqui é mais santo que o outro. Todos nós somos pele, osso, temos sentimento, somos seres humanos, somos homens e mulheres sujeitos a pecar, a cair, a errar. Por isso, meu querido, quando você encontrar um soldado ferido, abrace ele, dê força para ele, não seja um coveiro para terminar de enterrar, seja um parteiro, alguém que produza vida, esperança, porque a minha palavra, a sua palavra tem poder de abençoar, tem poder de levantar. E aqui a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter esse amor, essa compaixão, de estender a mão, de ajudar, porque há muitos que só estão precisando de um abraço, de uma palavra minha e sua, para estarem aqui conosco novamente. Soldados feridos na caminhada, que se você abraçar, estender a mão, lembrar, ele vai se quebrantar e vai voltar aos caminhos do Senhor. Está entendendo porque Deus falava com Moisés? Boca a boca, face a face. Vamos lá, vamos para frente. Diz agora o verso de número 13. Vamos correr um pouco. Moisés falando com Deus. Verso de número 13 do 33. Isso, muito obrigado. Moisés agora diz a Deus assim: Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Olhe que oração poderosa. Moisés está falando com Deus, está dizendo: Deus, me faça saber qual é o teu caminho para a minha vida. Me faça saber qual é a tua vontade. Para onde o Senhor quer que eu vá? Se o Senhor quer que eu vá para a direita, ou para a esquerda, ou para a frente, Senhor, me faça saber o teu caminho. Em quarto lugar, meus queridos,
um amigo de Deus, amiga de Deus, é um homem, é uma mulher que procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha o que eu vou lhe dizer. Sabe por que muitos dos nossos negócios, relacionamentos, não dão certo? Porque nós não consultamos antes a Deus para saber se é ou não é da vontade dele. Depois que você age, assina o contrato, se envolve naquele relacionamento e não dá certo, aí que a maioria de nós temos o costume de correr aos pés de Jesus, pedindo pela sua misericórdia. Quando deveríamos, antes de tomar uma decisão, buscar a orientação e a aprovação de Deus para aquele passo que pretendíamos tomar. Sabe, meu irmão, muitos cristãos estão batendo cabeça, estão tendo dificuldades na vida, porque vão fazendo e acontecendo do jeito deles, e esquecem de se prostrar diante de Deus e pedir para que Deus mostre, revele se é da vontade dele ou não. Por quantas vezes Davi consultava ao Senhor antes de ir para as suas guerras. Se você ler ali 1 Samuel, 1 Reis, você vai ver Davi, por várias vezes tem essa expressão na Bíblia, e Davi consultou ao Senhor. Antes de Davi sair para guerrear, ele buscava antes se era da vontade de Deus ou não. Por que ele tinha vitória? Porque Deus sempre estava à frente, e Deus sempre era consultado antes de toda e qualquer decisão a ser tomada. Eu te dou esse conselho, meu querido. Antes de tomar decisões, antes de tomar um caminho, consulte a Deus. Peça para Deus mostrar se é da vontade dele ou não, para que lá na frente você não amargue frustrações, decepções, prejuízos, e depois é tarde demais. A Bíblia diz aqui ainda à frente, o verso 15, olha que coisa tremenda. Agora Moisés diz para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Olha que lindo! O amigo de Deus é homem de oração, é homem de fidelidade, é um homem de amor às almas, é um homem que procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque quando eu e você estivermos no centro da vontade de Deus, tudo dá certo na nossa vida. Meu querido. Sabe por que as coisas não dão certo? Porque nós estamos fora da vontade de Deus. Quando eu e você nos sujeitamos ao propósito, ao chamado, aquilo que Deus projetou para nós, as coisas fluem, as coisas acontecem. Isso é muito importante, meu irmão. Talvez você que tem fugido daquilo que Deus tem na sua vida. Sabe por que talvez as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo? Muitas vezes é porque você tem fugido daquilo que Deus quer que você caminhe. Não lembra de Jonas?
quando Jonas fugiu da vontade de Deus, do caminho de Deus, Deus disse para Jonas: vai para Nínive. Diz o texto que ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis. E você lembra a história? Quando a gente está fora do propósito de Deus, não é só você que tem complicação, mas até aqueles que estão à sua volta padecem. Os tripulantes do navio de Jonas, que culpa que tinha? E estavam vendo que iam sucumbir, se não é Jonas pular do navio. Quando você, pai, você, marido, você, mulher, esposa, mãe, está fora da vontade de Deus, você vai trazer e causar problema para todos que estão à sua volta. Mas diferente é se você estiver na vontade, no propósito e no caminho de Deus. Não só você, mas todos vão desfrutar, pegar carona na bênção de Deus sobre a sua vida. Não foi assim com Mefibosete? Deus abençoou Davi. Davi lembrou de Mefibosete. E Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, passou a comer na mesa do rei Davi. Pegou carona na bênção de Davi. Em quinto lugar, o amigo, amiga de Deus, não abre mão da presença de Deus em nada na sua vida. Moisés disse: Deus, se o Senhor não for, eu é que não vou. Porque a tua presença é insubstituível. A tua presença é tudo. Se ela for, eu vou. Mas se ela não for, eu é que não vou me arrebentar. O amigo, amiga de Deus, não abre mão da presença de Deus por nada. Eu vou, Senhor, mas a tua presença vai comigo. Se a tua presença for, eu vou. Porque na tua presença é que eu tenho vitória. Sabe qual é o segredo, meu querido, da minha, da sua, da nossa vitória aqui na terra? É a presença de Deus conosco. É a presença dele que faz toda a diferença. Não pense, meu querido, que são pelos teus méritos pessoais apenas. É claro que o teu esforço, o teu empenho, a tua dedicação é vista com bons olhos lá no céu. Mas somente isto não garante vitória aqui na terra. O que garante uma vida vitoriosa no casamento, na profissão, na família, com os filhos, é a presença de Deus na nossa frente. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Quando a presença de Deus está presente, nada e ninguém resiste àquilo que Deus fará na nossa vida. Não abra mão da presença de Deus, meu querido. Não abra mão da presença de Deus pela cachaça, pela prostituição. Não abra mão da presença de Deus por nada. O que mantém eu e você em pé, o que faz eu e você, em meio a uma pandemia, a uma crise que
Quantos de nós talvez nunca vivemos antes? O que faz eu e você continuar a vencer, a sorrir, a adorar, é a presença de Deus na nossa vida. Quem não tem a presença, está se perdendo. Quem não tem a presença, está desesperado. Quem não tem a presença, está sucumbindo nesses dias que o mundo está em aflição. Não abra mão da presença. Diz ainda o 17, já estamos indo para o final, só falta mais 2 marcas do amigo de Deus. Diz o 17, olha o que o Senhor disse para Moisés: farei isto, eu vou na tua frente, Moisés, vou guerrear, pelejar, vou te dar vitória. Sabe por quê, rapaz? Porque você achou graça aos meus olhos e te conheço por nome. A 6ª marca do amigo de Deus é um homem, é uma mulher que faz com que lá no céu Deus olhe para ele e para ela e se agrade da sua vida. E uma grande pergunta que eu faço primeiro a mim e depois aos senhores: será que a minha vida, a sua vida, tem causado lá no céu, aos olhos de Deus, motivos e razões para que Ele esteja se agradando da minha e da sua vida? Aleluia, irmão Toninho. Pense com você, responda agora para você. Hoje, o que você acha que Deus está pensando de mim e de você? Com a vida que você tem levado, com o caminho que você tem tomado, o que você acha? Você acha que Deus lá no céu hoje olha para mim, para você, e fala: eu estou me agradando desse camarada? Olhe ele. Não tem frio, não tem vírus, ele está lá na minha casa e glorifica, e adora, não murmura, não reclama, ele está mexendo com o meu coração, eu estou me agradando desse cabra. O que será que a minha e a sua vida tem causado lá no céu? Será que Deus tem se agradado? Ou Deus tem se desagradado? O que a minha vida tem causado lá no céu? Meu querido, a partir de hoje, eu e você, vamos fazer com que os céus olhem para nós como olhou para Noé, como olhou para Jó, e Deus possa dizer: achei graça nesse homem, me agrado dele, me agrado dela. Que eu e você possamos causar isso lá no céu. Que Deus olhe para mim e para você e veja em mim e você um camarada fiel, adorador, que busca Ele, que não abre mão da presença dEle. E para encerrar, diz o 18, Moisés diz para Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia. O amigo, amiga de Deus, é um homem, é uma mulher que quer ver a glória, quer ver os sinais, as maravilhas, o poder de Deus. Não se conforma, não se contenta com pouco.
ele quer ver a glória de Deus, ele quer ver o poder de Deus, ele quer ver o paralítico andar, o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir, ele quer ver o escravo do pecado sendo liberto, salvo, transformado, ele quer ver a glória, o poder e a unção de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero ver os sinais, as maravilhas, eu quero ver Deus se revelando, batizando no Espírito Santo, avivando a sua igreja. Eu quero ver. Ele quer ver a glória de Deus, ele quer ver a igreja crescer. Ele quer ver os bancos lotados. Ele quer ver a célula multiplicar. Ele quer ver o acampamento Betel fumegando de novo nos encontros. Ele quer ver aquele exército entrando aqui, aquela glória. Que saudade, né, irmãos? Que saudade. Aquele rebuliço e ônibus e mala, e aquela multidão chegando, que coisa que tá, oh, que saudade disso. E sabe, meu querido, quando eu e você assim fazemos, vamos agora para o 34 e para o 29 para encerrar, pode ficar em pé, nós já vamos encerrar. Obrigado pela sua paciência, por você não se apressar em sair da presença de Deus. Diz Êxodo 34 e 29, que depois de tudo isso, Moisés subiu novamente lá no monte. E agora ele descia. E olha o que diz o texto. Aconteceu que, descendo Moisés, ele trazia as 2 tábuas do testamento em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. O 33, verso 33, assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Volta para o 30. Olhando, pois, Arão e os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Pela palavra de Deus, meu querido, eu quero profetizar e liberar sobre a sua vida essa unção. Você não vai ver, mas amanhã, ou até agora à noite ainda, as pessoas vão olhar para você e vão ver o seu rosto brilhar. Você não vai perceber, mas quando olharem para você, vão ver um brilho. É o brilho da presença de Deus. Aleluia. As pessoas durante a semana vão chegar perto de você, vão olhar para você e vão falar: rapaz, que brilho que é esse? Que luz que é essa? Sabe por quê, meu querido? Porque quando eu e você estamos na presença de Deus, e nós vamos aí para esse mundo afora, o brilho da presença de Deus se manifesta na nossa vida. E as pessoas vão olhar e vão perceber algo diferente em você. É esse brilho, é essa luz, é essa graça que faz com que eu e você
continuemos acreditando no amanhã. É essa presença desse Deus que fala conosco, que faz com que amanhã a gente saia para enfrentar mais uma semana, sabendo que a presença dele está na nossa frente. Nessa noite, meu querido, eu quero te convidar a você, eu, sermos um pouco de Moisés aqui na terra. Vamos orar pelos nossos, vamos continuar fiéis, vamos amar quem está ao nosso lado, vamos buscar saber a vontade, o caminho de Deus para a nossa vida. Não vamos abrir mão dessa presença. Não perca a unção de Deus por nada. Não troque por um prato de lentilha aí do mundo. Não troque. Procure agradar a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, à tarde, à noite. Dê glória, aleluia, ore, cante. Toque lá no céu. Faça com que o céu se orgulhe de você. E queira ver a glória. Queira ver o sobrenatural, o impossível. Acredite. Acredite. Se eu e você subirmos o Sinai, o monte vai fumegar. Se você se dispor a subir o Sinai, Deus vai fumegar na tua vida. Vai manifestar a glória, a unção, o poder. E quando você descer do monte e estiver aí perambulando, rua e trabalho afora, vão olhar para você e vão ver o brilho da presença de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para Deus nos dar essa graça, para que Deus nos dê essa força, esse entendimento, essa compreensão. Muitos de nós, meus queridos, Deus está com o céu aberto, Ele só está esperando eu e você subir o Sinai, chegar mais perto dEle, e você vai ver o rebuliço que vai começar a acontecer na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, em todas as áreas da sua vida. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, que nos ensina, que nos orienta, que nos mostra qual é a tua vontade, Pai. Nós pedimos a ti, Senhor, que assim como Moisés, nós, nestes dias que vivemos, Pai, possamos viver esta vida de uma maneira que agrade aos céus, de uma maneira que demonstramos a fidelidade, o amor, que não trocamos a tua presença por nada. Deus, nestes dias, queremos estar no centro da tua vontade, queremos ver a tua glória, o teu poder, as tuas maravilhas, Pai. Deus, que a tua luz, que a tua glória, que a tua unção, que a tua graça volte a brilhar em nossa face, que possamos sentir o teu brilho, a tua luz, a tua presença inundando a nossa vida, Pai.
E assim pedimos, Deus, que o teu amor, a tua graça e a comunhão do teu Santo Espírito esteja sobre nós hoje e todos os dias das nossas vidas. E assim oramos, Pai, entregando todos os nossos dias em tuas mãos. E todos juntos dizemos amém. Amém.